Luísa Martins, enquanto a oposição trabalha pela instalação de uma CPI ou uma CPMI para apurar irregularidades no INSS, o Tribunal de Contas da União pode retomar amanhã o julgamento sobre os descontos daquelas associações e sindicatos nas aposentadorias e pensões. Luísa, a conclusão desse caso no TCU já vem se arrastando há bastante tempo e já tinha que ter sido finalizada. Exatamente, Uribe. Uma boa tarde para você, para o Pedro, todos que estão conosco hoje aqui no Bastidores. Foram pelo menos 5 adiamentos do julgamento desse recurso em quase um ano. Isso quem nos trouxe foi o nosso analista Caio Junqueira e a gente conseguiu apurar que houve um indicativo do relator, o ministro Haroldo Cedras, para seus colegas ali, pares do Tribunal de Contas da União, de que esses recursos podem finalmente voltar à pauta de julgamento na sessão de amanhã, sessão de quarta-feira, para serem analisados. São recursos interpostos ali no TCU pelo próprio INSS, e também por algumas dessas associações, dessas entidades representativas. E a questão toda, Uribe, é que na avaliação do relator, o ministro Haroldo Cedras, esses recursos, eles travam as auditorias que vinham sendo feitas pelo TCU em relação a essas possíveis fraudes, né? Essa fraude que foi, então, identificada agora pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. Essas fraudes vinham sendo apuradas há bastante tempo, já havia um indicativo de muitos anos atrás sobre esses descontos sendo feitos de maneira indevida e os recursos que foram, então, ajuizados ali pelo INSS e pelas entidades acabaram travando a continuidade dessas auditorias e, por isso, há um clima ali de frustração, né? Um clima de descontentamento, um mal-estar interno de alguns ministros do TCU em relação a esses sucessivos adiamentos. Mas a gente tem a informação de que o ministro Haroldo Cedras deu uma sinalização de que pode levar esses recursos a julgamento na sessão de amanhã. Ainda não consta na pauta antecipada, então não tem essa sinalização, essa indicação formal ainda ali na pauta de julgamentos de amanhã, mas os recursos, embargos e outras questões semelhantes não precisam necessariamente ser pautadas de antemão, podem ser apresentadas em mesa ali na hora que começar o julgamento. Então, a gente vai estar alerta amanhã para a hora que começar a sessão do TCU. Nós estaremos aqui em alerta para várias coisas amanhã, Luísa, você comigo. Primeiro, conclave, nós poderemos ter um breaking news aqui, se for na primeira reunião do conclave, possivelmente deve ser a fumaça preta, porque não tem grande perspectiva de um acordo e nem é comum. Mas aí na quinta-feira eu te espero, porque 3 reuniões, 3 votações. E na última, nós estaremos aqui no Bastidores CNN ao vivo, direto do Vaticano, para informar se foi escolhido o novo Papa. Luísa, vamos continuar falando da farra do INSS, porque teve um acordão assinado pelo ministro Haroldo Cedras do TCU e isso pode ter facilitado a validação dos descontos. É uma polêmica que foi trazida hoje, há muitas críticas sobre esse acórdão e realmente, se ele favoreceu ou não, é uma questão que o TCU vai ter que se debruçar sobre ela. Exatamente, Uribe, essa é uma apuração que veio hoje no jornal Folha de São Paulo e a gente pôde confirmar então com fontes ali do próprio Tribunal de Contas da União. O que aconteceu foi o seguinte, houve um acórdão de julgamento sob a relatoria do ministro Haroldo Cedras, como a gente vinha dizendo, que foi publicado em junho do ano passado, em que o relator ele permite que a revalidação desses descontos, né, fosse feita sem a necessidade de biometria ou de assinatura eletrônica, que são considerados, então, os meios mais seguros, né, para que haja uma comprovação de que aquele beneficiário autorizou os descontos na sua aposentadoria ou na sua pensão. E nesse acórdão, o ministro Haroldo Cedras, ele dispensa a necessidade dessa biometria e da assinatura eletrônica e permite que essa revalidação possa ser feita mediante a apresentação de documentos mais simples. Então, um comprovante de filiação, um termo de autorização do desconto e um documento de identificação. E as associações, com base nessa orientação, digamos assim, do ministro Haroldo Cedras, podiam enviar esses documentos ao INSS de maneira eletrônica, ou seja, podiam tirar uma foto e enviar por e-mail, por exemplo, escanear, mandar por fax, nem sei se as pessoas usam fax ainda, né, Uribe, mas poderia ser feito de uma maneira, assim, direta e por via eletrônica, sem a necessidade de uma autenticação ali que comprovasse a veracidade desse termo de filiação e dessa autorização de desconto e abrindo, então, margem para essas fraudes que agora estão sendo apuradas tanto pela Polícia Federal quanto pela Controladoria
Geral da União. E nos bastidores do Tribunal de Contas, isso foi interpretado como um modo de facilitar essas fraudes, porque, primeiro, houve a dispensa desses métodos mais seguros de comprovação da veracidade desses documentos, né? Então, um simples documento escaneado e enviado para o INSS já podia ser considerado válido para manter os descontos nas aposentadorias e pensões. Em segundo lugar, porque não houve uma recomendação expressa da área técnica do Tribunal de Contas da União. Só para explicar um pouquinho melhor, um julgamento, né, normalmente quando chega ao plenário do TCU para uma análise ali dos ministros, ele tem um embasamento muito forte das auditorias técnicas, né, da área técnica, que tem várias ali dentro do Tribunal de Contas da União. E é um norte, né, só para concluir, o parecer da área técnica é um norte ali para os ministros poderem fazer ali, votar, né, e darem ali mostrarem ali como entendem de um determinado assunto. E nesse caso, Cedras não seguiu a área técnica, porque a área técnica não recomendava a dispensa, então, de biometria. A gente tenta, então, contato com o ministro para posicionamento.